Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Já chegamos na última lição desse terceiro trimestre de 2024, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de hoje, a lição número 13, que fecha o trimestre, Esther, a portadora das boas novas. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ajude-nos a levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Pois bem, o que estaremos comentando nesta lição? Ela está dividida, na verdade, em 3 pontos. É o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. E no tópico 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. E no tópico final, tópico 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. E neste ponto, para fazer o fechamento aqui desta lição, nós queremos destacar alguns detalhes do livro de Ruth e também do livro de Esther. Deste relacionamento de Ruth com Boaz, nasce Obed. Obed gera Jessé, que gera ao rei Davi. E Davi foi da linhagem do qual nasceu nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E neste ponto, nós encontramos aqui uma mulher gentia que entra para a linhagem messiânica. Boaz é a figura de Cristo, a cristologia inserida no livro de Ruth. Boaz, a figura de Cristo, e Ruth, a figura da igreja gentílica. E nós vemos no livro de Esther uma judia que se casa com um rei gentil. E vemos aqui o livramento, como falamos em 2 lições anteriores, que na primeira noite Israel foi liberto do Egito e nesta segunda noite Israel então foi poupado de ser destruído, porque Deus naquela noite virou a história, o destino traçado ao povo judeu. E nesta lição de número 13 nós queremos abordar algo interessante, que o número 13 é um número maldito de maus presságios para o povo judeu, que foi lançando sortes, caiu no número 13. E até aos dias de hoje, você não vai encontrar em prédios grandes judeu morando no 13º andar. Eles vão até o 12º e depois do 14º para frente, nunca no 13º andar. Isso aí é algo que está inserido na cultura judaica, na cabala judaica. Então, é um número que para eles representa uma maldição para o povo de Israel. E nós vemos aqui que a sorte que Amã ele jogou para fazer a destruição do povo de Israel, do povo judeu, no caso, que estava no Império Medo-Persa, nas 127 províncias, esse decreto era para destruir toda a linhagem de Israel. Todos os judeus iam morrer naquele propósito, segundo o decreto de Amã. Porém, Deus virou o cativeiro, como nós vimos na lição anterior, onde Esther, ela declara ao rei quem era o inimigo, aponta Amã como inimigo do povo judeu, que induziu o rei a erro. Um decreto genocida assinado com o anel do rei, porém redigido por Amã, e foi denunciado por Esther. E agora ele foi enforcado, como vimos na lição passada, ele foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. O primeiro ponto, o tópico primeiro da nossa lição, vai dizer o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Nesse ponto, nós vamos ver a humildade da rainha Esther. A humildade da rainha Esther. No capítulo 8, no versículo 4, vai dizer o seguinte:
que faz parte aqui desta perícope, que nós temos 3 perícopes estudadas aqui nesta lição. No capítulo 8, versículo 4, vai dizer: estendeu o rei a Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante o rei, e se este negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. O pedido de Ester era um pedido impossível, porque a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada. O pai de Assuero, que foi aquele mesmo que assinou aquele decreto também por indução a erro, ele lança Daniel na cova dos leões. E na cova dos leões ele tentou por todos os meios livrar a Daniel, mas havia uma segurança jurídica. Havia uma segurança jurídica na Pérsia que os decretos assinados não poderiam ser revogados, eram irrevogáveis. E assim também esse decreto para a destruição do povo judeu era um decreto irrevogável. Logo, o pedido de Ester era um pedido impossível de ser atendido pelo rei. No entanto, nós vimos que a data marcada para a morte do povo judeu era o dia 13. Porém, o que o rei, ele fala, a lei dos medos e dos persas não pode ser mudada. Não tem como mudar esta lei. Não há como fazer diferente. Mas havia uma saída, porque Deus estava no comando para desfazer as obras do diabo. Como diz, o navio de Naamã navegava em mar estranho, que ele não conhecia o que estava oculto. Ele viu a ponta, e aquela ponta era de um iceberg. Mardoqueu era a ponta, e ele achou que poderia destruir a Mardoqueu. No entanto, o iceberg chamado Ester estava oculto ao conhecimento, aos olhos de Amã. E agora ele foi totalmente destruído e enforcado na própria forca que ele havia preparado. No entanto, o decreto continuava valendo. Continuava valendo em razão da segurança jurídica que havia no Império Persa. No entanto, o rei então encontrou um meio para fazer a defesa. Ele falou, aquele decreto eu não posso mudar. Mas assim como Amã escreveu, induziu o juízo, o rei Assuero a erro, agora o rei dá uma ordem para Mardoqueu e para Ester escreverem como se fosse uma contra-ordem, e ele assinaria com o seu anel, que também seria irrevogável. E agora eles preparam um texto para que os judeus se defendessem nesse dia. E o texto vai dizer que os filhos de Israel poderiam se defender naquele dia marcado para a morte. Eles poderiam se defender e ainda destruir todos aqueles que já haviam se revelado serem inimigos do povo judeu. E quando essas cartas chegaram em todas as províncias, houve alegria entre os judeus e preocupação dos inimigos. E até muitos se passaram por judeus. Mas quando chegou no dia, porque o nome de Mardoqueu foi exaltado, Deus exalta. A Bíblia diz que Deus, ele abate os soberbos, mas ele exalta os humildes. O soberbo o Senhor conhece de longe, o exaltado o Senhor resiste, mas o humilde o Senhor exalta. E nós vimos aqui que a rainha Ester, ela demonstrou humildade diante do rei, mesmo já sabendo de tudo que havia feito, mesmo o rei já tendo mandado matar a Amã, ela ainda se curva quando o rei estende o cetro, ela se curva, toca no cetro e se levanta diante do rei e faz um pedido para o rei. E o rei atende aquele pedido, não da maneira que ela pediu, mas de uma outra forma que pudesse, como se fosse uma contra-ordem. Esse decreto não era para que não matasse os judeus, mas era para que os judeus matassem também os seus inimigos. E o que o rei faz? Exalta Mardoqueu acima de todos. E quando ele exalta Mardoqueu, e Mardoqueu está agora
no alto. E as pessoas, sabendo que Mardoqueu era um dos maiorais, estava junto com o rei e era judeu e era para se defender, então ninguém ousou atacar os judeus. E os judeus então se defenderam no dia que era para morrer, marcado para morrer. Os judeus sobressaíram aos seus inimigos. Foi dado a eles o direito de defesa. E aqui nós vamos encontrar no texto sagrado que eles mataram. Olha só, a ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornarem judeu. Está em Esther 8:17. Muitos se passaram, quiseram se passar por judeu para serem beneficiados. Somente na cidade de Suzã, 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, e 75 mil em todo o reino persa, morreram no dia que os judeus estavam marcados para morrer. Eles mataram os seus inimigos. Aí nós vamos ver no tópico 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. E agora a rainha Esther manda carta a comemoração dos judeus, falando, dizendo assim: agora o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao seu povo. Nós vamos ver que quando eles foram libertos do Egito, o Senhor instituiu a Páscoa como uma comemoração, como um culto perpétuo para o povo judeu. E neste que os judeus foram libertos da morte, foram salvos da destruição, foi instituído a festa do Purim. Uma libertação do Egito e a outra o livramento dos seus inimigos. E assim a festa do Purim é comemorada até hoje nas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. E a carta, esse decreto de Esther, que ela escreve juntamente com Mardoqueu, e foi instituído então a festa do Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ela deu livramento e agora ela se dirige para que o povo então se manifestasse. E Mardoqueu, ele foi exaltado pelo rei. O rei Assuero coloca Mardoqueu acima de todo, o segundo maior do reino. A posição que era de Amã agora passou a ser a posição de Mardoqueu, que está no capítulo 10 e no versículo 3 do livro de Esther. E essa prosperidade, essa exaltação de Mardoqueu provocou então um choque em todo o reino persa, que agora os judeus eram um povo benquisto, era um povo admirado, era um povo respeitado. E por fim, nós vamos chegando no tópico 3 da nossa lição, onde vai dizer: a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Nós vemos que Deus, ele marca a história com mulheres notáveis. Mulheres notáveis têm marcado a história da igreja. E aqui nós encontramos, nesse trimestre, nós estudamos 2 mulheres que marcaram a história, mulheres notáveis. O caso dela foi uma improvável gentia que era de um povo amaldiçoado, uma moabita. Ela foi chamada, tornou-se mulher de um importante homem que era da linhagem dos príncipes da casa de Judá, da descendência de Naasson. Era Boaz. E Boaz veio a ser o seu esposo, o seu remidor, a figura de Cristo. Assim como no Novo Testamento cumpriu-se o que Isaías havia profetizado. Um povo que não o conhecia, o adoraria, o reverenciaria. E esse povo que não conhecia o Deus de Israel é a igreja gentílica. E quando nós falamos da igreja gentílica, nós vimos o seu nascimento. Quando ocorreu o nascimento da igreja gentílica? Olha como Deus faz. Primeiramente, o Senhor salva os judeus em Jerusalém. Na pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, Deus salva os judeus de Jerusalém, os judeus helenitas que estavam em outras províncias, vieram para
a festa do Pentecoste, e ali eles foram salvos naquele dia, e 3.000 almas foram batizadas. Depois, quando aquele coxo na Porta Formosa, foi o primeiro milagre da igreja realizado pelos apóstolos. Aquele coxo foi curado, e ele se converte, ele entra cantando, pulando e glorificando e enaltecendo o nome de Deus. Ali a Bíblia vai dizer que o número de crentes chegava agora a quase 5.000 pessoas, 5.000 almas. Aí no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali que Cornélio, ele chama Pedro, que estava lá junto à casa de Simão, o curtidor, junto à praia do mar. Ele manda chamar, o anjo aparece para Cornélio no terceiro dia de jejum, e manda chamar a Pedro, para que Pedro lhe dissesse as palavras desta vida. E qual era as palavras de vida? Que Jesus Cristo morreu, que Jesus morreu por nossos pecados, ele levou as nossas culpas, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele breve voltará para buscar a sua noiva, e batiza com o Espírito Santo aqueles que nele crê. E assim nós vemos que o Espírito Santo desceu sobre todos, está registrado no capítulo 10 ali de Atos dos Apóstolos, e ali começa o embrião da igreja gentílica. Mas foi apenas o embrião. Mas apesar da salvação da casa de Cornélio, a igreja, os apóstolos não pregavam para os gentios. Mas quando nós chegamos no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que havia um cidadão chíprios que começaram a entrar em Antioquia e começou a pregar para os gentios. E agora, pregando aos gentios, os gentios abraçaram. E a notícia chega, o avivamento em Antioquia. O avivamento é manifesto, e aí chega a notícia em Jerusalém. Então os apóstolos mandam Barnabé vai e observa e vê que aquilo era obra do Espírito Santo. Ele vai a Tarso em busca de Saulo, e traz Tarso ali para Antioquia, e começam a pregar, e prega 1 ano, prega 2 anos, e a palavra de Deus vai crescendo, o poder de Deus sendo manifesto, alma sendo salva, o Senhor salvando, batizando com o Espírito Santo. E vai dizer no capítulo 11, versículo 26 de Atos dos Apóstolos: e pela primeira vez foram os discípulos de Cristo chamados de cristãos. O que é cristão? Aquele que é parecido com Cristo. Aquele que é parecido com Cristo, imitadores de Cristo. E assim a igreja gentílica cresceu. E hoje a maioria da igreja é composta por gentios. No entanto, nós vemos aqui que Deus, ele trabalha usando pessoas, usando mulheres. No ministério de Paulo, nós vamos ver que Lídia, que era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ela começa o evangelho na sua casa, abre as portas para o evangelho. Priscila e Áquila entra no ministério missionário juntamente com Paulo, e a obra do Senhor começa a crescer. Nós vemos que as mulheres no ministério de Cristo, como diz lá em Lucas capítulo 8, salvo engano, no capítulo 8 de Lucas, nós vamos encontrar que havia as mulheres que ajudavam a Jesus no seu ministério com as suas fazendas. Nós vamos ver ainda que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que desde criança sabes as sagradas letras. Vai falar da mãe Eunice, vai falar da sua avó Lloyd, que lhe ensinou, lhe mostrou ali o caminho da salvação. Mulheres que foram úteis, que foram usadas por Deus. Assim como nós aprendemos aqui no caso de Ruth, assim como aprendemos no caso de Esther nesse trimestre, mulheres que fizeram a diferença. E hoje o progressismo político, a ideologia progressista quer colocar uns contra os outros, o homem contra a mulher, o branco contra o negro, e vai colocando as diferenças uns contra o outro. Mas na verdade o Senhor, ele criou macho e fêmea desde o princípio. E Deus não colocou um contra o outro, mas na verdade, o homem é completado pela mulher. A mulher é completada pelo homem. E ambos, eles formam então o propósito divino da família. Assim, nós temos grandes mulheres que foram
que foram aquelas que lutaram ombro a ombro com seus esposos para que o evangelho chegasse a nós. Nós vemos o caso de Catarina Vombora, como está colocado aqui na nossa revista. Nós vemos o caso de Suzanne Wesley, Sarah Caley. Quem foi Suzanne Wesley? Teve 17 filhos. E dentre eles, Charles Wesley e John Wesley. John Wesley, ele vai dizer que o que ele aprendeu do evangelho, ele aprendeu mais com a sua mãe do que nas faculdades teológicas. E essa mulher, apesar de ter esse número grande de filhos, ela separava 1 hora por dia durante a semana para estar de forma exclusiva com um dos seus filhos. E assim ela formou um grande músico e um grande pregador, um pregador de ar livre, como foi John Wesley. Nós vimos Sarah Caley. Quem foi Sarah Caley? Ela foi esposa de Roberto Caley, que foram os protagonistas da escola dominical, que foram os fundadores da escola dominical. Nós vemos também Corrie ten Boom, que foi a esposa que trabalhou juntamente com o irmão André. Irmã Celina Albuquerque, a primeira a ser batizada com o Espírito Santo na Assembleia de Deus do Brasil. Nós vemos ainda o caso da irmã Albertina de Casa Amarela no Recife, aquela mulher que começou o trabalho do Círculo da Oração, e hoje o Círculo da Oração não está só no Brasil, mas aonde há uma igreja brasileira espalhada pelo mundo, há um Círculo da Oração, e não é mais exclusividade da Assembleia de Deus. Outras igrejas montaram, instituíram o Círculo da Oração, mas começou com a irmã Albertina. Frida Wingre, ela foi a esposa de Gunnar Wingre, ela foi uma das grandes compositoras, uma grande que começou a dar aulas da escola dominical, aulas teológicas, escreveu hinos. O primeiro jornal comunicativo das Assembleias de Deus, a Semente, né? Ela foi uma das editoras, das que escrevia ali matérias para aquele jornal. Então, grandes mulheres, ela tem marcado a história. Nós vemos aqui grandes mulheres que fizeram a diferença na história das Assembleias de Deus. E nós só temos a dizer: a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século 21. Deus, ele conta com abnegação, dedicação, com o emocional feminino que tem se colocado de forma quebrantada aos pés da cruz para ser instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe as nossas irmãs, que Deus abençoe a juventude, as nossas jovens, que venham ser grandes mulheres usadas nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a nossa mocidade, que Deus abençoe as adolescentes, as crianças, que são peças fundamentais para o prosseguimento da igreja, para que a igreja continue neste propósito de levar a palavra até aos confins da terra e estar preparada para o grande momento em que o Senhor Jesus há de voltar para buscar a sua noiva. E na conclusão, nosso comentarista escreve: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Amém.